O que você quer aceitar? Nós estamos falando de quê? Vamos botar cartas na mesa. Isso é para você. Ninguém mais vai saber disso a não ser que você queira. O que você quer aceitar? O que você deseja aceitar na sua vida? Segunda coisa muito importante, o que depende só de você e de mais ninguém para que você se aceite, para que você fique bem com essa história. Ah, mas eu descobri que eu sou gay e meu pai não aceita. Desculpa, isso é problema do seu pai, ele que faça terapia se ele quiser fazer. Né? Eu desejo que vocês se harmonizem da melhor maneira possível. Cada um tem seu limite para lidar com determinadas coisas, mas a vida é sua. Né? Seu pai que viva a orientação sexual dele da maneira que ele desejar. Sua tia que tem orientação religiosa dela que ela quiser, se for diferente da sua. Mas ela não tem que aprovar que você tem uma orientação religiosa ou uma orientação sexual. É claro que eu sei que existem afetos envolvidos, você quer ficar bem com a sua família, você quer ficar bem. Mas eu fico me perguntando se o outro ficar bem em detrimento do sacrifício da sua vida, de você deixar de ser quem você é, de você deixar de viver a vida que você tem, ter que viver uma coisa escondida, fugidia, né? Como se você fosse um criminoso, uma criminosa, né? Tá fazendo alguma coisa contra a lei, ninguém pode saber, né? Tem que ser no sigilo, ninguém pode saber nada. Isso vai trazendo desarmonia para você e vai fazendo uma coisa muito complicada do ponto de vista psicológico, porque na medida em que você vai associando algo que deveria ser bom ao desprazer ou à dor, dali a pouco, de tanto você sentir dor em relação àquilo, aquilo será sinônimo da dor. É uma coisa que a programação neurolinguística estuda como equivalência complexa. Isso equivale àquilo. Né? Então, dali a pouco, isso dói, isso é feio, isso é escondido, isso eu não posso falar para ninguém, isso ninguém pode saber, isso tem que ser debaixo do pano e tal. Dali a pouco, isso dói, isso é ruim. Então algo que deveria ser bom, deveria ser positivo, deveria ser saudável na sua vida, por exemplo, no caso de relacionamento, ou até mesmo espiritualidade, ou você ter o direito, por exemplo, de pertencer a um partido político, que você quiser, né? Acaba sendo sinônimo de dor. Dali a pouco, aquilo que deveria ser uma coisa boa, que deveria ter a ver com a expressão de quem você é, o seu direito de ser, né? Porque nós vivemos aqui, pelo menos no Brasil, pelo menos a gente tenta viver num país livre, num país democrático, né? Você tem o direito de ser quem você é. E, inclusive eu digo isso porque existem, legalmente você tem hoje o direito de ser, de ter a religião que você quiser, de ter a orientação sexual que você quiser, de casar com a pessoa do sexo que você quiser, até de mudar de sexo se você desejar. Estou dando alguns exemplos extremos para mostrar que hoje nós vivemos numa época, inclusive a lei te faculta poder viver tudo isso. Mas você se entregar para alguém a responsabilidade disso, né? É claro que eu sei que tem algumas pessoas, por exemplo, que podem não entender as escolhas que nós fazemos na vida. E tem algumas pessoas que elas não se abrem realmente para mudar. Algumas pessoas que têm uma educação específica, que têm uma formação específica, que têm, enfim, uma história de vida e tal. Para algumas dessas pessoas, aceitar uma mudança de sexo, né, num lugar onde, enfim, nunca viu isso na vida, e tal, e tem uma cultura religiosa muito fundamentalista e tal, isso pode ser uma coisa muito complicada. E aí é uma escolha que você tem que fazer. O que depende de você para você ser congruente e se aceitar? Depende do outro te aprovar. De acordo com a programação neurolinguística, se você coloca o poder em coisas que não dependem de você, você começa a perder a sua capacidade de conquistar o objetivo que você deseja. Então, se o seu objetivo é você se autoaceitar, é muito importante também que você preste atenção nisso. Né? Porque se eu só vou ser feliz quando meu pai me aceitar, quando a minha família me aceitar, se eu só vou ser feliz quando o outro me deixar ser feliz, né? E o outro não me aceita, não me compreende, e ele tem o direito de não te aceitar, da mesma maneira que você tem o direito de ser quem você é, a outra pessoa também tem o direito de não te aceitar, né? Mas você vai estar sendo você.
E se o outro não pode me aceitar, ou num caso mais extremo, que eu acho muito lamentável quando acontece isso, quando você não pode nem falar para outra pessoa, por exemplo, sua orientação sexual, que você fez uma mudança de sexo, que você tem um partido político específico, ou uma orientação religiosa e tal, quando você não pode nem falar, porque realmente eu sei que em alguns casos falar significará desencadear uma guerra, né? Desencadear uma ira, uma série de outras coisas assim. Como então, o que dependerá de mim, quem então, né, no caso, dependerá de mim para eu ficar bem? O que vai depender de mim, da minha pessoa, de mais ninguém, para eu poder ficar bem? Para eu poder me aceitar? Que é autoaceitação e não heteroaceitação, tá? Na verdade, eu acho maravilhoso quando você se aceita e o outro te aceita também. Eu fico na maior torcida aqui para que você se aceite e o outro te aceite também. Agora, se você não se aceita, vai ser muito mais difícil do outro te aceitar, ou pelo menos aceitar até determinado ponto. E talvez algumas pessoas nunca possam vir a te aceitar da maneira que você gostaria, porque elas têm o direito de ter suas convicções, suas orientações religiosas, políticas, sociais, etc e tal, né? Mas você tem também o direito disso, de se fazer valer. Em vários casos onde as pessoas diziam: minha família nunca vai me aceitar porque eu sou gay, minha família nunca vai me aceitar porque eu sou X de religião, minha família nunca vai me aceitar porque eu tenho essa facção filosófica, política e tal. Nos casos onde essas pessoas se surpreenderam porque a família aceitou, foi quando elas mesmas se aceitaram primeiro e mostraram para suas famílias que elas eram elas e que elas não perdiam em nada por serem daquela forma diferente, ou saindo de uma tradição, de um costume, de um pensamento, de uma cultura específica, vamos dizer assim. Então o primeiro passo é você se aceitar. Então o que depende só de você? Por isso que eu estou bastante nesse tópico.